Eu tenho comigo pela linha telefônica o Antônio Luiz, que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Meu caro Antônio Luiz, muito bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, sua audiência. Satisfação toda nossa tê-lo aqui conosco. Esta semana nós ouvimos o Relações Públicas da Polícia Militar, Tenente Coronel Alisson Cruz, e ele colocou aqui o posicionamento da instituição, da PM de Sergipe. Na opinião deles, o fato do edital estar aberto para oficial e soldado combatente, não há como abrir a cota ou respeitar a lei, digamos assim, do percentual de pessoas com deficiência. Como é que o Conselho tem visto esse posicionamento da corporação? Vou fazer 3 perguntas em uma só. Como é que vocês têm visto um pouco esse posicionamento? Como é que vocês receberam essa informação? Como é que tem visto a repercussão na sociedade? Porque o debate se formou na sociedade sobre o tempo. Inclusive, nós estamos com enquete aberta aqui para ouvir o povo e o povo poder interagir contigo. E que providências internas em outras instituições vocês estão tentando para buscar um acordo extrajudicial, digamos assim, já que existe a ação do Ministério Público? Fique à vontade, Antônio. Narciso, realmente, o Conselho, inclusive, entende o posicionamento da PM no sentido de querer proteger, inclusive, a pessoa com deficiência se entrar nos quadros. Mas a primeira situação que a gente deve analisar é a legislação, é a lei. O Brasil foi signatário de uma convenção da ONU para a pessoa com deficiência. Essa convenção inspirou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Essa lei prevê, é uma lei muito, muito protetiva, e ela prevê a participação da pessoa com deficiência em todos os estratos sociais, em todos os níveis da sociedade, no estudo, no lazer, no trabalho, na vida comum, até na política. Essa lei prevê a participação da pessoa com deficiência. Essa lei diz que a pessoa com deficiência não pode ser discriminada, não pode sofrer preconceito, capacitismo. Ela diz que a pessoa com deficiência é uma pessoa comum, apenas diferente, e ela não pode ser excluída pela sua deficiência, assim também como do ponto de vista da pessoa preta, negra, ela não pode ser excluída porque é preta, assim como também a pessoa trans não pode ser excluída porque é trans. Então, é uma lei que virou uma emenda constitucional. A Lei 13.146, ela está emendada à Constituição. E na parte do emprego, dos concursos públicos, essa lei tem que ser respeitada, porque é uma emenda constitucional. Então, nenhuma lei infra, seja ela qual for, inclusive um edital, pode excluir gente com deficiência por quaisquer motivos. Então, um edital já deve prever a participação da pessoa com deficiência, inspirado nesse estatuto, que é uma emenda. A partir desse ponto de vista, não há o que se discutir se cabe ou não a pessoa com deficiência, se ela vai ser combatente ou se ela não pode ser combatente. O edital, ele não pode, estou me inspirando numa emenda constitucional, ele não pode dizer que a pessoa com deficiência não pode ser combatente, como está dito. Ele não pode dizer que a pessoa com deficiência não tem condições de embarcar numa viatura. Isso é capacitismo. E a lei prevê, inclusive, punição para o servidor público que discrimine pessoa com deficiência. Essa punição inclusive, dobrada se for no serviço público. Então, esse é um ponto que a gente tem que analisar, assim, a discussão que está sendo feita na sociedade, tem que olhar à luz dessa lei. Se, porventura, não cabe, não deve, então tem que se emendar de novo a Constituição ou alterar essa lei. O outro ponto que eu queria levar para a sua audiência é a questão da participação da pessoa com deficiência na vida. Porque, veja, Narciso, as pessoas com deficiência, em tese, são combatentes e sobreviventes. As pessoas com deficiência enfrentam vírus, atrofias, dores atrozes, são submetidas a todo tipo de tratamento. É um combate mesmo.
e são sobreviventes como nós, todos nós sobrevivemos da pandemia. Todos lembram da pandemia, o sufoco que foi e a luta que foi para manter a vida. Uma pessoa com deficiência já é um combatente por natureza. E não é um edital, ou quem escreveu esse edital, que vai dizer da capacidade ou da incapacidade da pessoa com deficiência. O que se quer é a oportunidade de trabalhar, é a oportunidade de mostrar para a sociedade que nós podemos servi-la como qualquer outro cidadão. E aí a gente vem para a questão de semântica, que eu peço que sua audiência perceba. O que é combatente? Será que combatente só é aquele cidadão, aquela pessoa que vai desembarcar na viatura, pegar em armas, correr atrás? Será que, por exemplo, atrás de um drone, ou atrás de um sistema de tecnologia, ou numa investigação velada, não se estaria combatendo? Será que a pessoa com deficiência, para ser efetiva, para mostrar que é um trabalhador para a sociedade, ele só precisaria unicamente da questão física mesmo? Será que as forças policiais são o que são hoje, protegem a sociedade apenas combatendo, sob o ponto de vista do enfrentamento físico? Então são questões que eu puxo pela semântica, mas você pode ir até na filosofia mesmo, e qualquer pessoa jovem, qualquer adolescente vai entender que esse termo combatente, ele não pode, pelo menos no século XXI, no ano 2024, às portas de 2025, ele não pode se restringir apenas a um combate meramente físico. E digo mais, se as forças policiais do Brasil se resumissem a isso, nós estávamos perdidos, porque o crime evolui muito e ele busca outras formas de combate, de enfrentamento e de tirar proveito da sociedade, que bula rapidamente essa história de correr atrás, de subir e descer em viatura. Eu Agora, uso o Antônio, termo desembarcar, que é o termo que foi usado pela PM, Narciso. Uma pergunta. O conselho, ele chegou a ser procurado antes do lançamento do edital? Não. Não. Nós não soubemos. Só soubemos quando o edital foi lançado. Perfeito. Existem outros casos no Brasil de concursos para forças da Polícia Militar que tenham respeitado esses 5% da emenda constitucional? Existem vários casos. E casos como o de Sergipe e como o de Recife, de Pernambuco, que são casos assim emblemáticos. O de Pernambuco ele respeitou, mas fez o TAF normal. E as pessoas, obviamente, seriam todas eliminadas. E o de Sergipe que não respeitou. E o resto do país respeita, não reenquadrando, mas oferecendo oportunidades de trabalho. Por exemplo, na própria PM de Sergipe, nós temos servidores policiais com deficiência. Na própria Polícia Civil de Sergipe, nós temos policiais com deficiência. Então, pelo Brasil afora, ou a readaptação dos que estão nos quadros, ou a seleção é feita já prevendo a participação da pessoa com deficiência, seguindo a lei lá em cima, seguindo o estatuto. O edital ele já se adapta ao estatuto. O que Sergipe fez foi fechar os olhos para uma emenda constitucional e dar supervalorização a um edital que, no meu ponto de vista, ele é capacitista. Agora, uma outra pergunta, Antônio. Com relação à entrevista do Tenente Coronel Alisson, né? Logo após a entrevista, eu recebi ligações de policiais militares me dizendo o seguinte: na PM de Sergipe existe uma regra, uma lei, que quando o policial militar ele acaba adquirindo alguma deficiência, ele rapidamente, existem duas formas, é enviado para reforma e enviado, agora não me recordo o outro termo, mas ele é retirado das ruas automaticamente e aquilo abre a necessidade de vaga para um concurso público. Ao ser criada esta emenda constitucional,
as instituições brasileiras, seja ela Polícia Militar, seja ela qualquer tipo de órgão, não deveriam ter atualizado, portanto, as suas regras internas, as suas legislações? Exatamente. Essa pergunta ela é muito apropriada, porque é a terceira resposta que eu teria a lhe dar. É o que o Conselho tem feito em outras instituições. Nós temos conversado com a Secretaria de Administração do Governo de Sergipe e com a Secretaria de Ação Social do Governo para responder essa pergunta mesmo. É preciso que se ajuste o modus operandi, tanto da PM quanto de outras instituições. Primeiro, por para reserva, digamos assim, ex officio, é muito capacitista, é muito discriminatório, segregatório e preconceituoso. Porque a pessoa que é deficiente é uma pessoa normal, apenas diferente. Ela precisaria, no caso, trabalhando na PM ou em qualquer outra instituição, ser readaptada. Como se faz muito na educação. Professores que têm sequelas inclusive laborais, tanto trabalhar e tanto falar, elas são readaptadas e vão produzir, vão trabalhar, vão ser úteis em outro setor daquela instituição, que é o caso da PM, outro setor da corporação. Então a gente tem conversado com a secretária Lucivanda, a secretária Érica Mitibieri, para que juntos, todos dentro do governo, entrem em conversa com a PM para reorganizar, inclusive no futuro, eu sei que leva tempo, porque isso é questão de lei, mas o modus operandi dessas instituições, para que ela possa cumprir a legislação, porque eu estou falando de uma emenda constitucional. Não há regimento interno que possa ser superior a uma emenda constitucional. E uma outra coisa, quando a gente vai falar de pessoa com deficiência, geralmente a nossa memória puxa a imagem de pessoas com deficiência de locomoção, né, por exemplo. E existem inúmeras outras deficiências ou percentuais de deficiência e que quando você exclui 100%, você não está dando oportunidade sequer, por exemplo, para uma pessoa que tem perda de 30% da audição. Ou seja, o edital, ele acabou de certo, além de ser capacitista, como você falou, né, excluindo a todos, ele sequer tentou, ao menos, dentro dessa visão do que seria a necessidade de locomoção em um combate contra a criminalidade, pelo menos perceber que existem inúmeras outras deficiências que poderiam ser, digamos assim, menos atacadas pela teoria de que no combate ao crime alguém com deficiência não pode estar. Exatamente. E uma questão muito simples, eu citei no começo. Imaginemos, assim, só um exercício de imaginação. Uma viatura com 4 policiais perseguindo um outro carro em fuga com meliantes. E os meliantes param o carro e começam a correr a pé. Imaginemos um drone. Quem será mais efetivo na captura? A viatura sem um drone ou a viatura com um drone? Imaginemos esse drone operado por uma pessoa com deficiência. Então, rapidamente a gente percebe que há opções. E não estou falando nem mais da questão da obrigação legal, da obrigação constitucional. Estou falando da questão prática. Há sim opções para a pessoa com deficiência trabalhar, inclusive, no combate direto ao crime. O que se precisa entender, e aí eu gostei muito da sua fala, o que se precisa entender é que a pessoa com deficiência não é um cadeirante apenas, ou não é uma pessoa com deficiência física apenas. Perfeito. Por esse edital, todos estão eliminados. Deficiência, como você falou, mínima auditiva, a pessoa autista, a pessoa Down, todos estão fora. E aí, Narciso, é importante lembrar, nós somos 12,1% da população sergipana. Nós somos, segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar de 2022, nós somos resumidamente, 280 mil sergipanos. Nós fazemos parte do extrato social. Nós somos o maior índice brasileiro de pessoa com deficiência. De todo o país, Sergipe tem mais deficiência de todo o Brasil. Então, nós queremos fazer parte.
nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, nós não podemos ser segregados de qualquer movimento social, porque somos sergipanos como qualquer outro, inclusive como essas pessoas que fizeram o edital. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã, Antônio Luiz, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Na pauta, o edital do concurso da PM. Nós já temos a opinião de alguns ouvintes. Põe no ar, Wendel Lessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Ô, Narciso, bom dia. Referente à questão das cotas para deficiente, né, na Polícia Militar. Eu lembro na época que teve concurso para coveiro em Areia Branca. E uma mulher passou e disse que não ia fazer o serviço, porque era pesado e era um serviço para homem. E por que ela fez? Né? Aí eu não sei o que fim terminou. Esse caso lá em Areia Branca. Então, é mesmo assim esse caso, né? Será que um deficiente vai poder fazer esse serviço de policial civil ostensivo? Né? Então, cada caso é um caso, mas é bom se analisar. As pessoas querem as coisas, mas depois que está lá, né? Eu não posso. Eu não posso fazer esse tipo de trabalho. Tem que ter outra pessoa e toma a vaga de alguém que vai prestar um serviço corretamente. Então tem que ver. Se é um serviço que a pessoa não há condição de fazer, felizmente não pode. Eu acho assim, dessa forma. Não é isso? Porque pode ser um policial a menos que vai trabalhar em defesa da sociedade. Em casos burocráticos, né, essa questão de repartição, mas aí é outra história. Aí quando é um concurso amplo, eu creio que seja assim. Bom dia. Diz 5% de cota para PCD. Então, que essas cotas estejam realmente inseridas em todos os editais. Afinal de contas, como é que se faz? Que se pense em fazer a inclusão de verdade na sociedade de quem é PCD. E da lei é lei, 5% de cota para PCD, independente de seja o cargo ou função. Porque a gente sabe que existem várias funções dentro da própria Polícia Militar que podem ser exercidas por alguém que é PCD. Um bom dia a todos. Aqui é Marta, do bairro José Corrêa Araújo. O Leônio diz aqui, pergunta ao entrevistado como fica o TAF para o PCD, já que a prova física exige muito do candidato. Anota aí, meu caro Antônio Luiz, porque Magna Santana também tem participação. 6h17, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, Luizinho, bom dia. Narciso, eu gostaria de puxar para ele um outro assunto, numa questão aí da... Magna, tá dando reverberação aí na sua participação. Acho que é o som do veículo. Então pronto. Baixou agora? Melhorou? Agora sim. Pronto. Então baixou aqui, o Enilson já reduziu aqui. Pronto. É o seguinte, Luiz, bom dia. O que eu gostaria de falar com ele era sobre essa questão da acessibilidade que nós enfrentamos e é um problema sério. Magna, a acessibilidade no geral... Porque aí a gente deixa um pouquinho mais para frente, a gente fala sobre o concurso, deixa um pouquinho mais para frente, só para não desfocar um pouco do assunto. Então, porque o tempo é curto. Que meu assunto seria um outro. Pronto. Então eu te chamo já para você finalizar com ele, entrando dentro desse assunto. Perfeito, ok. Reconflex, a melhor escolha para o seu descanso neste Natal. Presentei quem você ama com o melhor para a saúde e bem-estar. Dormir bem melhora a disposição, imunidade e ajuda a boa forma e até no bom humor. Quem dorme bem vive muito melhor. Por isso, a Reconflex investe nas melhores tecnologias para oferecer os colchões e travesseiros mais adequados para o seu sono. Aproveite as condições especiais neste fim de ano e garanta já o seu Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Luizinho, vamos lá, então, para a participação desses ouvintes, que tem mais aqui, viu? O primeiro ouvinte, eu entendi o posicionamento dele, mas eu repito a questão da lei. Eu não tenho como ter ingerência na composição de edital ou coisa parecida, mas tendo a emenda constitucional, ela tem que ser cumprida. É lei e pronto. Se alguém acha que não deve fazer, vá lá no Congresso, proponha uma outra emenda, ou uma emenda da emenda e desfaça a lei. A questão do TAF é aquilo que eu lhe falei, Narciso. A criação do edital ela tem que ser bem pensada e ampla. Combate ao crime
eu entendo, e acho que se a audiência também entenderia, que não é só correr atrás de bandido, não é só entrar na viatura, porque senão a gente estava perdido. Existem tantos outros serviços de combate ao crime, que vai desde a inteligência, o serviço de inteligência, no caso da PM, eu acho que é P2, algo assim, serviço velado, tecnologias, operação de sistemas. Então, o TAF seria para o combate físico direto do combatente, mas aí é uma sugestão minha, tá? Que o Vitor está perguntando. Nós teríamos também outro tipo de combatente, que eu acho mais efetivo. Os da tecnologia, por exemplo. Eu lembrei, o operador de drone. Então, a prova para esse outro tipo de combatente seria outra. Eu quero lembrar, e é importante a gente se apropriar disso. Nós estamos vivendo um mundo da inteligência artificial. Nós estamos vivendo um mundo hoje de que as pessoas estão em mundos virtuais e tendo muita efetividade. Você não pode fazer um concurso público para um combate ao crime e dizer que esse combate ao crime é só físico. É muita inocência achar que o crime está usando só a parte física, a parte arquitetônica. Não. Então, no lugar do TAF, assim, da prova do TAF, teríamos outras provas que qualificaria a pessoa a combater o crime em outros níveis. Isso é claro que nós não temos ingerência para um edital, obviamente. Mas esse edital precisa prever a legislação e precisa também, eu acho, é a opinião do nosso segmento aqui do Pessoa com Deficiência, tem que levar em conta que nós temos 12,1% da população sergipana que queria participar de um concurso dessa monta. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã Antônio Luiz, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Não perca tempo, quando for comprar seus medicamentos, vá nas farmácias Edson. Lá você encontra tudo. Linha completa de medicamentos e produtos de higiene e beleza com o menor preço da cidade. Chegamos em Nossa Senhora do Socorro, Avenida Coletora Sem Marcos, Freire 2, farmácias Edson. Essa é de Sergipe. Põe no ar o povo, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Me perdoe a minha fala, mas eu acho nada a ver isso aí. Um deficiente. Como é que um cadeirante vai correr atrás de um bandido? Como é que um cadeirante vai, quando a polícia for descer de um carro, vai tirar ele do carro primeiro, para botar na cadeira de roda, para ele poder ir atrás do bandido? O bandido já vai estar em outro estado. Como é que uma pessoa que tem uma deficiência, sei lá, visual, vai para a polícia? Como é que um surdo vai para entrar na polícia? Você vai ter que ensinar toda a corporação a falar a braille? Me perdoe, mas eu acho que tem determinados cursos que eu acho que não cabe o deficiente. Determinados cursos não. A polícia, no caso, especialmente polícia, exército, marinha, aeronáutica, as forças armadas, no caso. Bom dia, Narciso, aqui é César de Oliveira. Eu compreendo muito a posição da Associação de Deficientes, dos deficientes. Acho que a sociedade tem que ser inclusiva. Só que assim, por exemplo, polícia militar, policial combatente, exige coisas que certas deficiências não permitem, certo? Assim, tipo, se você é surdo, mudo, dá até para trabalhar na PM, não tem problema nenhum. Mas deficiência física, como o cara vai combater um marginal na rua, vai pular muro, vai correr atrás dele, se não pode andar, vai andar de cadeira de roda atrás, não dá, não é assim. Pode deficiente. Mudo e surdo pode, por exemplo, né? Mas tem deficiências que não cabem, não tem jeito, entendeu? Regras excludentes, né? Isso foge, é inconstitucional. Você quer ver um exemplo prático? É a Lei 8.666, né, que rege as licitações. Você não pode, né, dentro do edital, né, incluir características que direcionem um produto, né? Então, por que você vai colocar um edital
com regras que excluem uma pessoa com deficiência. Ninguém escolheu ser deficiente, né? E ninguém, né, é obrigado por uma regra, né, a sofrer com essa deficiência e ser excluído. Lindomar Luzia. Bom dia, Narciso. Em discussão da enquete aí dos deficientes para a participação do concurso da polícia, eu acho a discussão válida, até porque 5% dá para você remanejar nas repartições públicas, que eu conheço um monte de policiais que trabalham em repartições na parte administrativa, isso sem ter alguma deficiência. Fica lá um expediente de segunda a sexta, na parte administrativa, nos palácios, e fica sossegado, não está na rua. Então pegava essa cota para deficientes e remanejava para a parte administrativa no quartel, no palácio, nas repartições públicas, nas secretarias, que tem policiais lá, que estão aptos a estarem na rua, mas não, estão nas secretarias. Então, acho que vale a pena, sim. Bom dia, Narciso. Bom dia, estou ouvindo a fã. Narciso, parabéns pelo seu no tocante às deficiências. Uma certa feita eu fui fazer o concurso da Caixa Econômica e eu disse, gente, as pessoas portam e tal, outras pessoas de muleta, de cadeira de roda, enfim. Aí eu fiquei meditando, quantas pessoas deficientes, né? E foram aceitos, foi feito o concurso, tudo bem numa boa. Então você não pode generalizar que os deficientes não podem fazer esse concurso da polícia. Tem a parte burocrática e há a possibilidade, sim, dos deficientes fazer o concurso. Até mesmo pessoa que tem um problema em um dedo é deficiência, mas ele tem a condição de fazer preparação física na corporação da polícia. Parabéns pelo seu comentário e, com certeza, irá ter essa brecha para que alguns deficientes façam, ou todos os deficientes façam esse concurso público. Eu acho que, Luizinho, no mínimo, uma coisa boa que esse edital teve foi trazer a pauta para a sociedade. Eu acho que a sociedade está aprendendo um pouco mais o que é a pessoa com deficiência, a discussão sobre a inclusão dessas pessoas e o entendimento do que é a vida, o cotidiano das pessoas com deficiência. Eu recordo que há poucas semanas atrás, eu disse inclusive aqui no programa, que os cuidados do poder público e dos planos de saúde da pessoa com autismo, ele só vai mudar quando a economia começar a ser impactada. Nós temos cada vez mais um número de pessoas com autismo no mundo e cada vez mais em níveis em que a pessoa acaba não conseguindo, pela dificuldade de acesso a terapias e etc., se tornar uma pessoa funcional. Veja o dado alarmante que você coloca. Nós temos 12% da população sergipana que tem algum tipo de deficiência. Então, como não discutir de forma aberta a inclusão dessas pessoas? Como não olhar para a corporação e observar que, por exemplo, nela, enquanto você falava da questão da operação de drone, eu me lembrava aqui, por exemplo, do CIOSP. E, recentemente, um trabalho em comum entre o CIOSP e o policiamento no centro que levou a prisões em flagrante. Aliás, nas últimas semanas a gente nem viu mais se reproduzir um pouco esse trabalho. Fica a sensação de que aquilo foi algo pontual. Mas, ou seja, existem, com as tecnologias que nós temos atualmente, diversas possibilidades que eu acho que a gente precisa ampliar esse debate. E tem uma outra questão também que eu entendo, e entendo mesmo, e quero inclusive lhe parabenizar pela forma como você se porta quando as pessoas falam a sua visão de que acham que têm a opinião de que a pessoa com deficiência não poderia fazer esse concurso. Você recebe com uma capacidade de diálogo tão grande que é elogiável. Porque em algumas outras situações, as pessoas hoje em dia perderam a capacidade de dialogar. Porque muitas vezes a visão que a gente tem, ela não é
simplesmente uma visão negativamente preconceituosa. Ela é consequência de uma cultura. Porque a sociedade ela foi ensinada a cultura da não inclusão das pessoas com deficiência. Então essas pessoas e os nossos ouvintes que estão falando sobre isso, eles estão falando, e eu tenho clareza disso quando a gente observa o tom de voz e a forma como cada um fala, não porque são demasiadamente preconceituosos, não, mas é pela nossa cultura, porque culturalmente nós fomos ensinados a não incluirmos as pessoas com deficiência. Então eu acho que no mínimo, esse debate na sociedade sergipana pode fazer com que as pessoas abram o olhar para a necessidade da inclusão. E não esperem, isso é que é o mais importante de tudo, não esperemos ter uma pessoa na nossa família com capacidades, mas sendo uma pessoa com deficiência, para entendermos que nós precisamos fazer a inclusão. Eu acho que aqui a discussão é ampliarmos a nossa visão do que pode ser a atuação da pessoa com deficiência, entendermos que não somos nós, aqueles que não temos a deficiência física ou qualquer outro tipo de deficiência, que devemos dizer à pessoa com deficiência qual é o limite dela na vida e na sociedade, e observarmos que todo espaço é sempre possivelmente um espaço de inclusão. Finalizando esse ponto do concurso para a gente poder rapidamente passar para a Magna Santana, porque eu já estou em link com a deputada federal Yandra Moura, direto do Japão, com exclusividade, vai falar conosco aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Vamos lá, Luizinho. Narciso, eu estou contemplado com o seu comentário e até lhe agradeço pela sua percepção desse universo da pessoa com deficiência. Rapidamente, para finalizar, eu posso dar o meu testemunho, o meu caso. Quando eu fiz o concurso em 89, um concurso muito difícil, já estávamos começando com a Constituição, com a Constituição, mas era muito, muito incipiente. Então, o gestor do concurso, quando chegou na hora de me chamar, pulou meu nome. E eu não iria ser chamado. E aí eu fui atrás de um político. Naquela época a gente tinha que buscar proteção em algum lugar. Aí o político foi na Secretaria de Administração e perguntou o seguinte: esse rapaz fez concurso para tirar coco, tá? E, enfim, eu consegui entrar. Naquela época eu tive que usar um expediente que era daquele tempo. E eu consegui entrar. Eu tenho hoje 34 anos de serviço público. E em ordem pobre, você me conhece, eu acho que eu cumpri minha missão no serviço público, contribuir com a sociedade. Se lá atrás não tivessem me dado essa oportunidade, nem eu seria a pessoa que sou hoje e também nem a sociedade teria usufruído dos meus serviços. Então, eu trago esse exemplo para dizer que vale a pena, sim, inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Narciso. Magna, voando, porque nós já estamos com Yandra direto do Japão. Vamos lá, sua pergunta. Magna? Oi, Narciso. Vamos lá, rapidinho. Bom, pronto, rapidinho, Narciso, e mais uma vez, bom dia, Luiz, e parabéns por essa possibilidade, dessa criação anunciada pela doutora Emília, futura prefeita, né, da Secretaria de Pessoa com Deficiência, para a Pessoa com Deficiência, e aí, voltado para essa causa, eu estou aqui na Visconde de Maracaju, Narciso, e aí, por isso, eu aproveitei para fazer esse link com ele. Aí a gente tem, não sei se a produção conseguiu ver até, o Matheus, as imagens. Eu estou na Visconde de Maracaju. Já estão no ar. Onde, pronto, já está no ar. Então, na Visconde de Maracaju, onde está sendo realizada uma obra aqui da Prefeitura de Aracaju. Eu estou exatamente agora nesse ponto que eu estou falando aqui, eu estou no meio, no canteiro central. Acredito eu que possa ser aqui uma ciclovia, mas, enfim, a gente ainda está toda asfaltada. Mas a queixa, e aí eu pergunto a você, Luizinho, é a questão da acessibilidade. Esse aqui é um exemplo: de um lado temos uma escola e do outro lado nós temos um fórum, um fluxo grande de pessoas de travessia de um lado para o outro. E aí eu se pergunta, para poder chegar a este local, a pessoa, o estudante, um cadeirante, alguém com uma dificuldade de mobilidade, tem ali só um retorno. Então é algo complicado. A minha pergunta é: qual a sua visão, e você a gente já sabe bem, mas o que pensa que a próxima gestão e a expectativa de fazer algum tipo de modificação em relação a isso?
tornar essa cidade mais acessível, respeitando e olhando. Agora uma senhora aqui para atravessar correndo aqui com dificuldade, subiu aqui na parte do canteiro, porque há uma elevação. Então é muito complicado. Qual a visão para tornar essa cidade mais acessível e com qualidade de vida para pessoas com deficiência ou não, né? Pessoas idosas, uma pessoa que queira atravessar com uma rua, enfim. É complicado e é sempre muito difícil. A senhora está com dificuldade para atravessar aqui, não é isso? Minha filha. Está difícil. Mas eu passo já. E agora, com esse, se eu tivesse uma passagem aqui, ajudava. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Pois é isso que a gente ouve, né, das pessoas, infelizmente. Fazer o quê? Porque elas estão desalentadas, desacreditadas, né, de que possa alguma coisa mudar. Aí meu questionamento, Narciso. Criou-se a ciclovia, o que foi bacana e importante. A via está um tapete. Em termos de sinalização, eu acho que a obra está em andamento. Não tem que cobrar sinalização agora, porque ainda vai ser finalizada com a sinalização vertical e horizontal. Mas a grande discussão é pedestre para atravessar. Como é que foi pensado um pouco isso? E a pessoa com deficiência para atravessar para a escola, para o fórum, ou seja, não existem pessoas com deficiência que vão acessar a esses locais, tem que ir lá embaixo no retorno. No retorno, qual é a possibilidade? Quem é que vai parar os carros para que essas pessoas passem, se em um retorno não se coloca a faixa de pedestre também? Enfim, acho que é uma discussão importante sobre essa obra que a atual gestão e que a futura gestão pode fazer para trazer as devidas adequações. Luizinho, finalizando então com essa participação de Magna aí. Sim, Narciso, já temos protocolos para isso há muitos anos. O número é NBR 9050. Engenheiros e arquitetos, a gente sempre pede, quando for projetar, pegue essa NBR, que é a norma brasileira sobre acessibilidade, sobre barreiras arquitetônicas, e apliquem. Isso também já é lei. Por outro lado, e aí, Narciso, eu lhe trago uma informação que Magna já falou, mas eu reforço, a prefeita eleita Emília Correia, na campanha, fez a promessa de criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. No dia de ontem, nós estivemos com ela e sua equipe para levarmos o posicionamento da comunidade PCD aracajuana para um Aracaju mais inclusiva. Essa secretaria tem disponível em Brasília, só em Brasília, dentro do plano Viver Sem Limites 2, 6 bilhões e meio. Cabe agora à prefeita criar os projetos, criar a secretaria, e promessa dela, cobrada pela nossa comunidade ontem, é transformar Aracaju na capital brasileira da inclusão. E é possível, porque a nossa cidade é plana, é pequena. O que nós precisamos é vencer a barreira da atitude, botar mãos à obra e trabalhar e construir. Recurso não falta, tem em Brasília, tem os próprios deputados federais, como a deputada Diana, que sempre defende a causa da pessoa com deficiência para mandar a emenda. O que precisa é cumprir a legislação e entender que nós, pessoas com deficiência em Aracaju, nós estamos reclusos, nós estamos numa eterna pandemia porque não podemos sair de casa. O momento é esse de nos libertar para a mobilidade, Narciso. Muito bem, meu caro Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto. Muito obrigado, bom dia a todos. Olha, o Sindimed está em atuação contra o concurso público de Riachão do Dantas. Salários oferecidos pelo concurso são muito baixos, segundo o Sindimed. Nada diferente do que aconteceu em Lagarto, viu, meu caro Elton Monteiro? Em Lagarto também os salários foram muito baixos. Importante o Sindimed dar uma olhada em todos os editais que foram lançados para poder atuar contra todos eles.